Oi, pessoal, tudo bem? Então voltei aqui para poder falar, como havia prometido, sobre o transtorno de personalidade borderline. É, Esse transtorno de personalidade nada mais é do que uma maneira de como o sujeito se apresenta. O nome já diz, já fala um pouco sobre ele. Borderline é à beira da linha. Isso por quê? Porque antigamente, numa visão psicanalítica desse transtorno, se tinha dúvida entre se ele ficava entre a neurose ou a psicose. A neurose dentro do campo dos sintomas ansiosos e a psicose dentro do campo da quebra com a realidade. Então, o border ele tem 4 características muito marcantes na sua personalidade, que é a dificuldade nos relacionamentos interpessoais, instabilidade de humor, impulsividade e o medo do abandono e da rejeição. Eu vou falar então primeiro do medo do abandono e da rejeição. O border, ele tem uma autoimagem muito ruim de si. Ele tem uma autoestima muito baixa. Ele tem uma percepção de que nele não tem muitas qualidades. Ele não consegue enxergar as qualidades. Ele minimiza as suas qualidades e maximiza o que ele não vê de tão legal nele. Diante disso, ele vai ter um medo constante do abandono, uma sensação de vazio, uma tristeza. Isso vai gerar, por exemplo, vários comportamentos autodestrutivos, cortes, abuso de drogas, abuso de álcool, e se envolver muito em relacionamentos afetivos abusadores, com pessoas agressivas, no intuito de ainda diminuir a sua autoestima, de dizer, olha como você não faz as coisas direito, olha como você é burra, olha como você, se fosse para poder fazer errado, deixa que eu fazia, olha como você não ajuda, e ainda assim vai deixar esse paciente com a autoestima mais baixa ainda. E é muito comum também esse paciente se questionar do tipo, será que eu sou uma namorada boa o suficiente? Será que eu sou uma boa mãe? Será que eu sou uma boa funcionária? Será que eu estou sendo uma boa amiga? É tanto que a pessoa não acha nem boa o suficiente para ser amigo de alguma pessoa. Olha para você ver o quanto que a autopercepção dessas pessoas é muito ruim. Tanto é que quando ele encontra alguém que se predispõe a preencher esse vazio, ele deixa facilmente entrar na sua vida. Então, por isso que, por exemplo, um border, ele tem a capacidade, às vezes, de se relacionar com homem e com mulher e ter a mesma sensação de prazer. Por quê? Quando ele vai fazer a leitura, ele faz a leitura do outro mais como uma alma. Então, aquela alma está ali predisposta a preencher esse vazio e não o corpo. Por isso que o border consegue se relacionar muito facilmente, às vezes, com homem e com mulher, e para ele tudo bem. Outra característica dentro desses relacionamentos é a própria impulsividade, que é a forma de que como eles começam e como eles terminam. É uma rapidez no sentido de que essa semana começa, semana que vem já tá namorando, na outra semana já tá morando junto, na outra já tá casando, já apresentou para a família, e na mesma velocidade em que isso se constrói, isso se destrói. Porque o border é uma explosão de emoção, ela é emoção à flor da pele. É completamente diferente, por exemplo, do psicopata, que calcula tudo que vai fazer, todo passo é calculado. Já o border age simplesmente no calor da emoção, em cima dos seus sentimentos. E é tanto que ele atropessa nos seus próprios sentimentos. Por exemplo, em um relacionamento, às vezes ele tem tanto medo de perder o outro, tanto medo de perder, que ele acaba fazendo coisas com que ele perca. Por exemplo, num relacionamento, a pessoa às vezes chega atrasado do trabalho, às vezes demora a responder a mensagem do celular, às vezes quer visitar o parente, a família, e ele já faz uma leitura distorcida de que olha como você não me valoriza,
olha como você tá me trocando, eu preparei esse jantar para você e você chega tarde e você não avisa. E às vezes não era aquilo tudo. E o border ele faz essa leitura de que o outro não valoriza o suficiente, de que o outro não o ama o suficiente, de que ele sempre vai fazer muito mais do que o outro. Outra característica importante é a oscilação de humor. O border ele oscila de humor muito rápido. Tanto é que alguns pacientes e às vezes até alguns colegas profissionais têm uma dificuldade em diagnosticar e diferenciar um border de um bipolar. Por quê? Por conta dessa variação de humor. No mesmo dia, ele experimenta várias emoções. Às vezes acorda de manhã bem, à tarde já não está tão bem, à noite já pode estar bem de novo. Mas é diferente do bipolar, por quê? O bipolar, quando ele varia de humor, ele demora muito mais naquele quadro. Por exemplo, se ele entra em mania, que é aquele quadro de euforia, ganho de energia, não tem necessidade de comer, de dormir, está hipersexualizado, ele fica um tempo um pouco mais longo. Já o border, ele varia muito rápido. Outra característica é a dificuldade de manter esses relacionamentos, tanto interpessoal, quanto familiar, quanto afetivo. Ele está sempre mudando de grupos, ele está sempre mudando de emprego, ele está sempre mudando de cidade, justamente para poder voltar para esse lugar instável, voltar para esse lugar onde que as coisas não vão bem, as coisas não dão certo. É muito comum, por exemplo, ele começar o curso e não concluir, não apresentar o TCC, achar que às vezes ele seria feliz se estivesse morando em uma outra cidade, mas na verdade, para ele estar feliz, ele precisa mudar dentro dele mesmo. A felicidade não vai estar na outra cidade, a felicidade não vai estar se tivesse feito um outro curso, se estivesse em um outro emprego, porque ele sempre vai achar uma maneira de se auto-sabotar, de quando está próximo esse objetivo alcançado, ou ele muda de objetivo, ou ele faz a leitura de que aquele objetivo não é mais o suficiente. Uma coisa interessante, por exemplo, é a forma de como o border se relaciona com animais, por exemplo. Porque ele tem um relacionamento com o animal numa leitura de que o animal nunca vai abandoná-lo, o animal nunca vai fazer mal contra ele, o animal nunca vai amá-lo incondicionalmente. É um tipo de relacionamento mais duradouro e estável que esse tipo de paciente consegue manter. Então, é uma característica muito comum das vezes a gente conseguir perceber nesse tipo de paciente. Outra coisa interessante é que quando a gente fala dessa autopercepção muito ruim que o border tem de si, é por conta dessa fragilidade da sua personalidade, que é uma personalidade um pouco mais fragmentada. Isso é muito comum a gente às vezes encontrar na arte. Por exemplo, artistas, atores, atrizes, cantores, é tanta emoção que, por exemplo, quando eles vão atuar, vão fazer algum personagem, eles têm a completa convicção de que eles são aqueles personagens. Por quê? Ele tem um vazio que ele se preenche com aquele personagem. Então, assim, são atores, atrizes maravilhosos. E, assim, na arte, se você for ver, tem vários documentários que você consegue perceber esses traços autodestrutivos, esses traços de impulsividade, de relacionamentos instáveis, de oscilação de humor. Por exemplo, se você vai ver algum documentário da Amy Winehouse, você vai conseguir entender um pouco de como esse padrão de funcionamento. Se você for ver da Marilyn Monroe também funciona um pouco assim. Então, assim, existem algumas maneiras de você conseguir identificar esse tipo de funcionamento. E como que trata? Esse tratamento, a parte principal é psicoterapia. Terapia. Porque na terapia, o sujeito ele vai aprender a lidar consigo de uma forma diferente, a lidar com as suas escolhas,
a ter uma nova forma, construir uma nova forma de funcionar, entender como que ele funciona e construir uma nova jeito de enxergar as coisas, de enxergar a si mesmo. Então, a terapia tem essa função que é fundamental dentro do tratamento desse tipo de transtorno. E na parte medicamentosa, a gente costuma usar bastante estabilizadores de humor para poder diminuir essa oscilação de humor. Também a gente usa antidepressivos para poder diminuir essa sensação de vazio, essa tristeza, para poder melhorar o ganho de energia. E às vezes, para poder controlar impulsividade, a gente usa também, às vezes, até antipsicótico. Até mesmo também para poder organizar esse sujeito, por conta de que muitas das vezes, às vezes ele tem uma visão muito distorcida, digamos que o senso comum, como a gente esperaria de que ele ou enxergasse ou se comportasse. Tudo bem?